Esse é uma cápsula e nós vamos falar do Gilmar Mendes, que está lá em Nova York no evento do LEAD, né? Ah, o Alexandre de Moraes não foi não, tá? Tá tendo o encontro do LEAD, né? O LEAD é aquele grupo do Dória que reúne alguns juízes brasileiros para bater papo lá em Lisboa ou nos Estados Unidos e não sei o que lá. Né? Paga para o pessoal passear. É o Dória ainda tentando puxar o saco do pessoal político, né? Enfim, o Gilmar Mendes está lá nesse evento lá de Nova York e ele falou uma coisa polêmica. Ele disse que se orgulha do desmanche da Lava Jato. Ele disse que a operação foi feita por uma organização criminosa e defendeu o STF das acusações de ativismo político. O curioso dessa história é que ela sai exatamente no momento em que abundam as informações sobre a interferência do Gilmar Mendes de forma predatória dentro da CBF, né? A gente já falou sobre isso em outros vídeos durante a semana. Saiu uma reportagem na Piauí que diz que basicamente aqui, ó, várias pessoas que eu entrevistei para essa reportagem me disseram que, na prática, quem manda na CBF é o Gilmar Mendes e o filho dele, o Francisco Mendes. Ou seja, o que é o problema que a gente está vendo aqui? O Gilmar Mendes está defendendo o governo como ele conhece. O governo sempre foi corrupto. O governo é uma máquina de corrupção. O objetivo do governo é a corrupção. Quem acha, ah não, o governo é para fazer o bem do povo brasileiro. Ah, para com isso. Você nasceu ontem, é verdade. O Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa vão bem? Não, o governo serve para a corrupção, serve para essa galera ganhar dinheiro. Então eles estão orgulhosos de terem salvado o governo deles, o governo de que eles ganham dinheiro, as jogadinhas toda que tem deles ali para eles ganhar dinheiro fácil em cima de nós, otários, que estamos nessa brincadeira, nesse circo chamado Brasil, né? Mas enfim, essa é a frase do Gilmar Mendes, orgulho de desmanchar a Lava Jato. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Reptiliano e eu posso provar. Crime ocorre, nada acontece, feijoada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gilmar Mendes, como eu falei, está lá no evento do LEAD, disse lá nesse sábado, dia 12, que sente orgulho de ter atuado no desmanche da Lava Jato durante a participação na Brazil Conference. A Brazil Conference foi promovido em Massachusetts, Estados Unidos, por estudantes brasileiros. Eu estou treinando meu ice cream and popcorn. Estou treinando meu ice cream and popcorn para ficar mais natural, viu? O evento foi promovido em Massachusetts, Estados Unidos, por estudantes brasileiros da Universidade de Harvard e Massachusetts e o LEAD. Tá? É o LEAD do Dória, no final das contas. A fala veio depois de uma pergunta sobre a atuação na operação em Curitiba que ele considerou ter sido feita por uma organização criminosa, processo de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? Diga-se de passagem, um processo de suspeição baseado em basicamente nada. Mas é aquilo que eu falei para vocês. É aquele caso, chegou no STF. No que chegou no STF, meu amigo, enquanto estava destruindo o Lula, o PT e coisa e tal. Mas, de novo, eu falo para vocês, é tudo uma corrupção só. O Estado como um todo, ele é corrupto. O objetivo do Estado é a corrupção. Então, quando chegou no STF, chegou nas boquinhas do pessoal, pô, para pensar, cara, olha só, o salário do Gilmar Mendes é um bom salário como ministro do STF. Ele ganha lá, acho que 47 mil reais por mês, é um bom salário, 47 mil reais por mês. Agora me fala, só acha que com 47 mil reais por mês você compra apartamento de 1 milhão, de 35 milhões, que é o nome a casa que ele tem lá em Lisboa, lá, o prédio que ele tem lá em Lisboa, 35 milhões de reais, é dinheiro pra caramba, não dá. Juntando 47 mil, se ele não gastasse nada, só os 47 mil, não dá, meu amigo. Ah, tudo bem que ele tem aí, ele faz umas palestras, ganha um dinheirinho adicional. Não, não é dinheirinho, meu amigo. É porque tem os esquemas. É nos esquemas que esse pessoal ganha dinheiro. E como é que são os esquemas? Sempre teve esquema. Isso não é novidade, não, tá? Isso não é esse STF que mudou a coisa, não. Sempre teve isso. O governo é uma grande corrupção pintada com a cores para dizer que é para ajudar o brasileiro, para dizer que é para ajudar o país, que é para não sei o que lá, né? E aí ele fala aqui, ó, fico orgulhoso desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato, disse o Gilmar Mendes, porque era uma organização criminosa, o que eles faziam em Curitiba era criminoso. O detalhe, eles só perceberam isso quando chegou neles, né? Então você vê como é que é esse negócio, né? Eu falo para vocês, quem está capitaneando essa briga contra Bolsonaro nem é o pessoal da esquerda, é o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que são os ministros que foram indicados pelo PSDB. São os caras do PSDB. O PSDB é quem está por trás dessa, que está sentindo mais dores disso. Por quê? Porque houve uma época na política brasileira que o PSDB era visto como um partido de direita, era alternativa ao Lula, quase ganhava eleição, e não sei o que lá, né? Eleição atrás de eleição eles quase ganhavam, ficavam no quase. Quase ganhava a eleição de 2006, quase ganhou a eleição de 2010, quase ganhou a eleição de 2014.
Só que é aquilo que eu falo para vocês, né? O PSDB pagou o preço por ter deixado o PT tão solto, ter deixado o PT governar tão fácil. E esse pessoal ficou injuriado quando surgiu o Bolsonaro. Não, não pode, não podemos aceitar isso. O PT não gosta do Bolsonaro, é verdade, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o PT e o PSOL detestam o Bolsonaro. Mas quem ficou mais machucado com essa história dentro da máquina pública foi o PSDB, meu amigo. O PSDB que tem mais motivos para odiar o Bolsonaro. Não é à toa que quem que são as principais figuras que você vê falando nesse ataque grande contra Bolsonaro? É o Alexandre de Moraes, que em tese é do PMD, é amigo do Alckmin, né? Foi secretário de segurança do Alckmin lá em São Paulo. É o Dória, que é o que restou do PSDB, né? O Dória continua, embora não seja mais político, mas ele continua tentando puxar as cordinhas da política lá por trás. É o Gilmar Mendes, são os caras mais vocais contra o Bolsonaro, né? Aqui, ó. A Vaza Jato, que depois se tornou a Operação Spoofing, buscou apurar a origem dos vazamentos e seus desdobramentos. Vi naquele momento que era decisivo e passei a dizer que aquilo ia dar errado, não sei o que lá. Ou seja, se você pegar a Vaza Jato, a menos que tenha alguma coisa que a gente não sabe que tenha vazado nessa Vaza Jato, porque a Vaza Jato, vocês sabem, a gente nunca ficou sabendo sobre tudo que foi liberado ali, né? Eu suspeito que a parte que a gente não ficou sabendo era justamente a parte em que o pessoal da Lava Jato discutia os podres do STF, porque devia ter muito podre do STF, e aí essa parte não foi liberada, e é isso que machuca esse pessoal, é isso que esse pessoal fica puto, porque eles percebem que né, a Lava Jato ia chegar neles, que o objetivo era chegar neles, o objetivo era acabar com a corrupção completa no Brasil, né? Nunca ia acabar, tá? Não tem isso. É o que eu falo para vocês, corrupção é da natureza do Estado. O Estado existe para a corrupção. Se você tirar a corrupção, o Estado some, ele deixa de existir. Não tem nenhum motivo para o Estado que não seja a corrupção, a roubalheira. E aí, quando o pessoal perguntou para ele, pô, mas e esse processo contra o Bolsonaro também não está errado, não, né? Porque não tem a suspeição do Moraes e coisa e tal. Aí o Gilmar Mendes falou, não, que o fato dele ser o relator do inquérito é motivo de críticas, ele já foi feito relator do processo e por isso vem sendo agredido e coisa e tal. Não, não, mas olha só, mas o inquérito das fake news começou lá atrás, justamente com agressões verbais contra ministros do STF. Ou seja, era um processo que poderia ter começado na primeira instância, né? O pessoal poderia ter jogado isso para um juiz na primeira instância. O grande erro que eles fizeram foi puxar isso para o STF e entregar para o Alexandre de Moraes. Ou seja, o inquérito das fake news já começou com Alexandre de Moraes sendo vítima e acusador ao mesmo tempo, né? E agora continua sendo isso, ainda mais absurdo. O chamado inquérito do golpe, você tem exatamente isso, né? As pessoas, segundo diz o tal do plano lá, iriam matar o Alexandre de Moraes e, no final das contas, o Alexandre de Moraes é o juiz que vai julgar esse caso. O que não faz sentido nenhum no final das contas. Ou seja, o nível de suspeição que tinha no caso do Moro era muito, mas muito menor do que esse. O que mostra que o Gilmar Mendes está falando aqui, por quê? Porque ele está na bolha dele, bicho, ele está na bolha dos poderosos lá de Brasília. Não porque é o governo como a gente conhece, as instituições que a gente conhece, a instituição da roubalheira, a instituição da corrupção, aquela coisa bacana para a gente comprar mansão em Portugal e coisa e tal. Olha só, imagina quanto é que ele não está ganhando nesse negócio da CBF. A CBF é uma empresa privada, meu amigo. Pode contratar. Contratou o escritório do Gilmar Mendes pagando uma fortuna. Precisa entregar alguma coisa? Não sei. Pode ser que entregue, pode ser que não entregue. Se não entregar, tem algum problema? Não. Você acha que o Edinaldo Silva o Edinaldo, como é que é o nome do cara mesmo? Edinaldo alguma coisa lá, o que é o presidente da Petrobras. Você acha que ele vai querer brigar com o Gilmar Mendes? Foi o Gilmar Mendes que botou ele no cargo. Botou ele no cargo. Deu uma liminar do STF e botou o cara no cargo. Um absurdo completo, né? O Girão está denunciando esse conflito de interesse entre a CBF e o Instituto ligado a Gilmar Mendes. Vamos ver onde é que vai dar isso daí. Acho que deveria ser investigado mesmo. Isso é um caso clássico de corrupção. Mas sabe como é que está o Brasil nesse momento, né? Agora, a grande beleza da coisa é essa. O Gilmar Mendes não é eterno. Em algum momento ele vai ser substituído. E quando ele for substituído, ele está errando tanto, está deixando tanta ponta solta nesse caso. Não só ele, como o Alexandre de Moraes e outras pessoas, que o futuro pode esperar que o futuro vai ter a sua recriminação, Gilmar Mendes. O seu nome vai ficar marcado na história do jeito que deveria mesmo, como você sendo um ladrão, um corrupto que afogou a Lava Jato para salvar a própria pele, né? Olha só que coisa curiosa que diz aqui o Paulo Goné. PGR diz que a atuação da PF no caso do 8 de janeiro vai inspirar séries na Netflix.
E você pode interpretar isso de duas formas, né? Primeira coisa, eu não duvido nada que vai ter cineasta brasileiro, sabe aquele cineasta que recebe dinheiro da Rouanet, querendo fazer um negócio como se fosse um heróico que salvou o Brasil da ditadura, né? Aquele incêndio do Reichstag lá que foi o ataque ao Congresso no dia 8 de janeiro, né? Mas eu tenho certeza que pode também virar um filme na Netflix pelo lado correto, tá? Pode ser que alguém no futuro, Hugoné, depois que vocês já tiverem sido relegados à margem da história, façam um filme verdadeiro sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, o absurdo que foi essa perseguição do STF, botar um ônibus lá e prender todo mundo que estava no acampamento lá de Brasília, uma coisa totalmente sem sentido, totalmente absurda, né? Enfim, vai ter série na Netflix sobre o caso do 8 de janeiro? Eu não descarto não, tá? Dos dois lados. E eu acho que o lado que vai prevalecer vai ser o lado da verdade, o lado em que vai pintar o Boné como um vilão, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes como os vilões dessa história toda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.